texto eu gostaria de estar compartilhando com a igreja a simplicidade e a profundidade das palavras que vieram com a pregação do Novo Testamento. Nós entendemos que as revelações de Deus ao seu povo, e revelações entenda como as demonstrações da sua existência, bem como as suas próprias manifestações aparentes, visíveis. Você vê a trajetória desse povo, povo de Israel, povo separado por Deus sobre a face da terra, como Deus começa no princípio se revelando a um homem. Ele começa se revelando a Abraão. Deus se revela a Jacó. Deus se revela a José. Mas você vai ver depois Deus se revelar ao seu povo. Já não era mais com um homem que Deus tratava, mas já tratava com um povo. E Deus traz leis, traz ordenanças, cria um sistema político, um sistema jurídico e um sistema religioso para aquele povo. Mas de repente, nessa trajetória, algo muda. Na trajetória desse povo sobre a face da terra, a Bíblia diz que surgiu agora um homem chamado João. E João, quando surge, João não surge dentro de uma estrutura de um templo. João não surge trazendo à memória do povo sacrifícios. João não surge trazendo para o povo, de repente, o mesmo ministério que foi dado por Deus ao profeta Elias, de trazer de volta fisicamente, observem, fisicamente, a adoração a Deus conforme as leis antigas, mas ele traz o espírito de Elias sobre João Batista para que ele traga de volta o povo para Deus, mas em uma nova realidade. Ali estava acontecendo uma mudança de paradigma exatamente quando João Batista começa a pregar, porque ele traz agora uma pregação nova. Ele não começa a dizer ao povo simplesmente que eles abandonaram a adoração a Deus e eles precisavam voltar para Deus, se arrepender das suas idolatrias, mas ele começa a anunciar algo novo. Surge João Batista. João Batista não foi igual aos outros. João Batista não foi um profeta como os outros. A missão dele não era reerguer a adoração a Deus no templo, mas a Bíblia diz que o ministério de João Batista, ele era desenvolvido no deserto. Não era dentro do templo, não era dentro do tabernáculo, mas o ministério de João Batista agora era no deserto, no meio da rua. João Batista não estava vinculado ou preso à estrutura antiga, mas João Batista vem com uma mensagem com espírito novo. E aí é onde eu digo a vocês, então, se João Batista está dentro de uma estrutura formada, dentro de um sistema político, jurídico e religioso, ele, para trazer algo novo, ele deve trazer, então, algo complexo. E aí, quando nós vamos ver qual era a mensagem de João Batista, ela nos surpreende, porque é uma mensagem que começa agora a trazer uma visão do homem, para o homem, de Deus, diferente. Deus, na antiga aliança, tentava mostrar ao homem que os seus atos de pecado precisavam ser expiados, ou seja, alguém precisava padecer, alguém precisava sofrer, para que o homem entendesse a consequência do seu pecado. E esse simbolismo, ele acontecia exatamente nos sacrifícios dos animais que Deus estabeleceu, como uma sombra do que estava por vir. Mas acontece que agora uma urgência se instala ali naquele ambiente, porque espiritualmente o Cordeiro de Deus, ele já estava no mundo. Já estava no mundo. E a mensagem agora não era mais simbólica, mas era uma mensagem agora definitiva, porque o padrão de Deus agora estava sendo estabelecido com o sacrifício de Cristo Jesus, uma vez por todas pelo pecado. Então, uma vez que tudo que vinha sendo feito antes era simbólico, agora que o Cordeiro de Deus ele já estava no mundo, a mensagem
se concentrou no arrependimento. E eu acho interessante porque nós vimos que a mensagem de João Batista era simples: arrependam-se. Não tinha complexidade na sua estrutura, mas havia uma profundidade muito grande nessas poucas palavras. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. No capítulo 4, verso 17, você vai ver que a pregação de Jesus também era exatamente igual a de João Batista. Daí em diante, Jesus começou a pregar. E o que Jesus pregava? Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Irmãos, arrependimento. Eu quero nessa noite tratar com vocês disso. Porque arrependimento não é simplesmente um sentimento que vem no seu coração de que você está fazendo alguma coisa errada. Mas o arrependimento, na sua essência, ele tem a ver não com um sentimento, mas com uma mudança no seu entendimento. O homem pode ser capaz de compreender que ele está fazendo alguma coisa errada. Ele pode vir para a igreja, ser confrontado pela palavra de Deus, e a palavra de Deus lhe mostrar exatamente aonde você tem falhado. Você pode se entristecer por entender que você está fazendo algo errado. Você pode se sentir mal por entender que o que você está fazendo de errado vai lhe levar para o inferno. O que você está fazendo de errado está destruindo sua saúde, está destruindo sua família, está destruindo sua moral, ou está simplesmente destruindo a sua comunhão com Deus. Você pode ficar péssimo por isso e não necessariamente ter um arrependimento. Arrependimento não é o simples fato de você se sentir mal pelo pecado que você comete. O problema é que o homem, ele não gosta, o homem em geral, não gosta de ser ou se sentir como pecador. Nós gostamos sempre de estar certos. Nós gostamos de nos sentir sempre com a razão. E uns mais do que os outros. Em que sentido? Tem pessoas que ainda têm uma dificuldade muito maior para admitir que são orgulhosas, para admitir que são erradas. Por quê? Porque errado mesmo é que anda se prostituindo. Errado é que anda fumando maconha. A gente julga as pessoas pelos pecados que nós não cometemos. Só que às vezes a Bíblia diz que nós estamos tirando mosquito dos olhos das pessoas e não estamos enxergando uma trave que está no nosso. Quando nós julgamos as pessoas, julgamos os pecados aparentes, julgamos as coisas que nós vemos. Mas será que, se toda a lei fosse dita, será que nós escaparíamos ilesos de não termos nenhum pecado em nós? Eu preciso entender que é o Evangelho de Cristo, e eu só posso ser alcançado por esse Evangelho se eu entender e me colocar na condição de pecador. Por quê? Porque Lucas 5,32 Jesus disse: eu não vim chamar justos, mas eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Porque a mensagem era a mensagem de arrependimento. Como é que eu vou me arrepender? Do que é que eu vou me arrepender? Romanos 7,7 diz assim, ó: que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é o pecado, a não ser por meio da lei. Pois, na realidade, eu não saberia o que é a cobiça, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Veja que entendimento. Entenda como Deus trabalha. Entenda o que é que você está fazendo na casa de Deus. Entenda esse processo e entenda o que você deve fazer. Porque, muitas vezes, eu não quero ouvir aquilo que me confronta. Eu não quero ouvir. Eu não quero ser confrontado, mas outras vezes eu até quero. Eu gostaria que alguém me dissesse que eu, de fato, estou errado. Mas o problema é o que eu faço depois que eu descubro que eu estou errado. Porque o Espírito de Deus, uma das funções da lei é essa, é exatamente lhe mostrar aonde você tem errado, lhe revelar o pecado. Mas essa revelação, ela não vem para lhe expor, ela não vem para lhe condenar. Jesus disse: eu não vim ao mundo para condenar o mundo, porque o mundo já está. O que é que ele estava dizendo? Independente deles saberem o que é pecado ou o que não é pecado,
porque eles cometem o pecado, sabendo ou não, já estão condenados. Mas eu vim ao mundo para trazer exatamente agora arrependimento. Não vim chamar aqueles que acham que não tem pecado, mas eu vim chamar aqueles que tiveram uma mudança no seu entendimento. O que é a mudança no entendimento? Arrependimento. Vim chamar pecadores que querem ter uma mudança no seu entendimento. Eu já lhe disse que mudança de entendimento não tem nada a ver com sentimento. Só que, irmãos, a reação natural do homem ao pecado, entenda, ela nunca vai ser o arrependimento. Eu estou falando a você de reação natural. O que é uma reação natural? Reação natural é a forma como o homem age espontaneamente, sem qualquer interferência do Espírito ou da palavra de Deus em sua vida. Por quê? Porque a partir do momento que eu já estou exposto à palavra ou ao Espírito de Deus, isso já não é mais natural, isso já é espiritual. Por exemplo, tem feridas que você é acometido, que você não precisa ir no médico, você naturalmente vai ser curado. Por exemplo, você está na sua casa cortando coco, exemplo do pastor, e aí a faca corta o seu dedo. Se o corte for pequeno, você bota um band-aid em cima, uma semana você está curado. Mas se a faca levar metade do seu dedo, está repreendido, né, irmão? Entenda, você vai precisar de uma intervenção. Por quê? Porque a depender da profundidade do corte, pode ser que o seu corpo ele não tenha capacidade sozinho de se curar daquela doença. Mas o corpo se cura, mas se você não der uns pontinhos lá, meu irmão, você vai perder tanto sangue que você vai morrer antes do corpo se regenerar. A causa não é o ferimento, não é porque o corpo não se curaria, mas é o que aquela ferida está produzindo. Então, o homem infectado pelo pecado, tem pecados que o homem consegue se libertar sozinho. Mas a intervenção, ela é natural? Não. Por quê? Porque Paulo já tinha lhe dito, você só vai descobrir o que é pecado. E você só vai querer deixar o pecado, porque a lei já lhe mostrou o que é pecado. E essa lei é do homem? Não. Essa lei veio de quem? De Deus. Então, eu quero que você entenda que naturalmente, o homem, ele não é levado no seu estado de natureza a arrependimento de pecado. Foi por isso que a lei precisou vir, para mostrar ao homem o que é o pecado. Quando você já é exposto à lei, se você já muda o seu entendimento só porque tomou conhecimento da lei, já é algo espiritual produzido em você, porque a lei é espiritual. A Bíblia diz isso a você. A lei é espiritual. Tem outros níveis de pecado, eu quero que você entenda isso, que você não vai se livrar deles sozinho, só pelo fato de você ter tomado conhecimento de o que você faz é pecado. Alguns níveis de pecado você vai precisar de uma intervenção do Espírito de Deus em sua vida, vai precisar da intervenção direta da mão de Deus sobre a sua vida, para que você seja liberto desses tipos de pecado. Existem pecados que você tomou conhecimento do pecado. Eu consigo, por uma autodisciplina, por uma questão mesmo de entender, eu não quero mais cometer esses pecados. E você consegue. Outros pecados, não. Outros pecados você vai precisar de uma ação direta de Deus, intervindo na sua história, na sua vida. Mas a reação natural do homem, quando ele é apresentado ao pecado dele, natural, nunca vai ser o arrependimento. Como é que o homem reage ao pecado? Uma das principais causas ou sintomas, se eu pudesse chamar assim, um dos principais sintomas do homem, quando ele descobre o pecado, esse talvez é o maior de todos, é ele esconder dos outros. Observe, o homem vivia no jardim com a mulher. Você vai encontrar essa história em Gênesis 3,
do 6 ao 7. Aí a mulher e o homem não tinham ainda pecado. E aí eles vão ficar no jardim. A mulher, a Bíblia diz que viu uma árvore bonita, atraente aos olhos, desejável para comer, tomou do fruto, comeu e deu marido. Depois que eles fizeram esse processo, a Bíblia diz, e os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Ou seja, olhe bem, eles já estavam nus antes de comerem a fruta. Pecaram. Depois que eles pecaram, houve agora um processo de conhecimento. A Bíblia diz que os olhos deles esses olhos deles se abriram, você pode entender como uma intervenção da lei, que é o que Paulo está dizendo lá, quando fala, de maneira nenhuma eu saberia o que é pecado, se a lei não tivesse me dito o que era pecado. É uma revelação a você e a mim do que é pecado. Eu venho para a casa de Deus, chego aqui e eu descubro que coisas que lá fora as pessoas acham normal, para Deus, elas são pecado. Quando eu descubro esse nível de pecado na minha vida, o que é que eu faço? Foi que Adão e Eva fizeram depois que os seus olhos foram abertos e eles perceberam que estavam nus. Esconderam o pecado. A primeira coisa, presta atenção. Antes de se esconderem, eles esconderam o pecado. Foi antes. Eles perceberam que estavam nus, então juntaram folha de figueira para, antes de se esconder, eles esconderam o pecado. Irmãos, preste atenção. É a reação natural do homem. Quando ele é confrontado por Deus, através da lei, através da revelação do que é o pecado, e ele descobre em si, a sua tendência natural é querer esconder o pecado. Essa é a pior decisão que o homem pode tomar. Porque essa reação natural de esconder o pecado é exatamente aquilo que impede que o homem chegue também ao arrependimento. Por quê? Porque se eu estou escondendo o pecado, eu estou admitindo que eu não quero mudar de entendimento. Eu apenas não quero que as pessoas descubram. São coisas diferentes. Uma coisa é eu compreender o nível de pecado que eu me envolvi. Mas Eva, a gente vivia aqui, a gente não tinha problema. Estávamos bem e confortáveis, livremente um diante do outro. Mas agora já surgiu um problema. E por que surgiu o problema? Rapaz, foi a fruta. Deus não disse para não comer a fruta? Então o que a gente tem que fazer? Vamos chamar Deus para resolver o problema da gente. Essa seria a reação espiritual esperada. Deus, o senhor vai chegar às 6 horas aí, daqui a pouco quando o senhor chegar, na viração da tarde, tem um problema aqui para o senhor resolver, viu? Que foi, Adão, que aconteceu? Rapaz, comemos aqui o negócio da fruta e agora eu estou olhando para a mulher está me olhando, o negócio está meio atrapalhado aqui. Não é? Eu não sei como teria sido o desfecho da história se a reação fosse essa, mas eu já lhe disse que naturalmente não vai ser essa. A sua carne, ela nunca vai lhe levar e lhe puxar para esse tipo de atitude. A sua carne sempre vai lhe dizer: você pode continuar vivendo dessa forma, só não deixe ninguém descobrir. O conselho da carne, o conselho do inferno, sempre vai ser esse. O problema não é o pecado, o problema é só as pessoas descobrirem. Mas se ninguém descobrir, está tranquilo. O problema, irmãos, é que esconder o pecado, olhe bem, vai lhe levar agora ao segundo passo. Quando eu tenho o pecado escondido, eu também vou tomar agora um segundo passo, que é incompatível com arrependimento. Quem esconde o pecado também foge da presença de Deus. Por quê, irmãos? Porque quando eu escondo o pecado, eu entendo que eu só consigo esconder o pecado dos homens. O problema era visível. A Eva via o pecado de seu marido e o marido dela via o pecado dela. Se cobriram, resolveram o problema entre eles. Mas o problema não estava resolvido diante. Aí a Bíblia diz: ouvindo o homem e sua mulher
os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia. Então preste atenção. Adão e Eva estavam com um problema agora, oriundo do pecado. E aí o que fizeram? Vamos esconder os nossos pecados e vamos viver como se nada tivesse acontecido. Só que de repente começou a ouvir barulho de que a presença de Deus estava chegando no jardim. Barulho, houve sinais, a presença de Deus vem aí. Ouviram os passos do Senhor Deus, Deus está vindo aí. E agora? Há um problema. Como é que eu vou chegar diante da presença de Deus, se Deus vê o que está por trás da folha? A minha folha, ela só tem poder para cobrir o pecado diante dos homens, mas diante de Deus não. E aí o que é que eles fizeram? Se esconderam atrás das árvores do jardim. Irmãos, muitas pessoas às vezes estão na igreja e elas começam a pecar e acham que se esconderem o pecado não vai ter nada. Esconder o pecado é como você tomar um veneno. Você toma um veneno, vou usar nem veneno, mas vou lhe falar de uma comida que tem alguma coisa estragada dentro. Às vezes, meu irmão, você come uma comida que tem algo estragado dentro e a comida está uma delícia. Nem toda comida que vai lhe fazer mal, ela está ruim. Não é? Eu acho que ao contrário, é a maioria das vezes. Eu já comi, irmãos, comida de marisco, coisa de marisco estragada. Uma vez eu pensei que eu ia morrer. A dor que dava dentro da barriga era como se tivesse a lombriga brigando de faca lá dentro. Tinha hora que parecia que a ponta da faca ia sair por aqui, outra por aqui. Eu acho que eu nunca orei tanto na minha vida, repreendi demônio dentro da barriga e aquela tribulação. Mas, irmãos, a dor era tão forte que eu não conseguia ficar em pé. Eu caía no chão, caía mesmo, literalmente, e a barriga dobrava para um lado, dobrava para o outro, e você se encolhia e se esticava. Irmãos, que sensação do inferno. Não sei quem já teve infecção intestinal nesse nível, de você sentir mesmo aquelas cólicas abdominais terríveis. Ô irmão, mas a comida estava tão boa na hora que eu comi. Se você visse a pimentinha que eu coloquei em cima, meu irmão, com a farinha, uma Coca-Cola gelada. Mas eu lhe digo, se eu soubesse a consequência que aquilo ia dar, você acha que eu ia ter comido? Por mais gostoso que tivesse. O problema é que na hora que você está comendo, você não sabe a consequência que vem depois. O pecado é assim. Comeu o pecado, escondeu ele na barriga, não foi? Mas ele não saiu de você. Tudo que você comeu sumiu da sua mão. Ninguém viu, mas foi parar onde? Dentro de você. Pecou. Alguém viu? Não. E agora, está onde o pecado? Está dentro de você. E o que é que ele vai gerar dentro de você? A Bíblia diz que o pecado consumado, ele gera algo. Pecado consumado, ele gera algo que é gerado. Laurinha já nasceu, já foi gerada desse tamanho, concebida desse tamanho aí. Um dia a Laurinha era feijãozinho. Olha o tamanho de Laurinha. Laurinha já está grande. Irmãos, o pecado é a mesma coisa. Você comeu, jogou o pecado para dentro, ele não vai lhe fazer mal na hora. Ele começa a ser tudo que é gerado é muito pequeno no início. Tudo que é gerado. Mas vai chegar uma hora que ele começa a se manifestar. Você vê a criança quando começa a ser gerada? Não. Mas se você olhar para a mãe, você já começa a ver sinais de que algo está sendo gerado dentro dela. É assim que funciona. Você escondeu o pecado dentro de você, não contou a ninguém, não confessou, não, né? Você está com o seu pecado aí guardadinho. Botou sua roupa de figueira, né? Botou seu disfarce de figueira. Ninguém está vendo nada. E aí, irmão? Não, beleza, ó, minha figueirinha aqui está beleza. Está bonito, irmão, de figueira, é. Só que daqui a pouco o irmão começa a chegar com a barriga maior. Ô, meu irmão, o que é que está acontecendo com você? Eu estou achando que você está com a barriga... Porque, não, irmão, não é nada, não é que eu estou comendo muito. Tá certo. São sintomas, irmãos. Eu estou dando um exemplo aqui de coisas que às vezes as pessoas começam a lhe perguntar. Irmão, o que é que está acontecendo com você? Estou sentindo você diferente.
Você era tão ativo na casa de Deus. Você estava com a gente aqui. Não, meu irmão, é o trabalho. O trabalho parece que é igual a comida, né? A gente sempre engorda. É a primeira desculpa do homem, é o trabalho. É a mulher que está me atribulando em casa, é o patrão. Se tiver uma doença, então, é porque eu estou assim, é porque eu estou assado. E aí começa, se escondendo, recuando. Mas lá dentro da barriga está sendo gerado algo. Está sendo gerado algo. Irmãos, uma hora, tudo que é gerado vai ser exposto. Por mais que Natália quisesse, não poderia segurar mais Laurinha no seu ventre na hora que chegou a hora dela nascer. Não tem como. E o pecado é assim. O homem pode esconder o pecado. Só que na hora que ele esconde, é que o pecado começa a gerar. Se ele jogasse o pecado fora, não ia dar nada. Mas ele segurou e escondeu. Eu digo a você, a capacidade que o pecado tem de só ser gerado se ele for guardado, tal qual um ovo só é chocado se a galinha deitar em cima dele. Você nunca viu uma galinha com ovo nas costas chocando, já viu? Não. Já viu a galinha chocando ovo na cabeça? Como é que ela choca o ovo? Ela tem que esconder os ovos debaixo dela. É exatamente a condição que o ovo precisa para se desenvolver. Você olha os ovos, ele está igualzinho. Você olha no segundo dia, por fora está o quê? Igualzinho. Mas vai chegar uma hora que você vai chegar no ninho, vai procurar o ovo, não tem mais ovo. Já nasceu um pintinho. Onde daquele pintinho nasceu? De onde foi que ele saiu? De dentro do ovo. Mas o ovo não estava escondido? Estava. Mas depois que o pinto nasce, a galinha não tem como ficar escondendo mais ele debaixo de suas asas. Por quê? Porque ele agora começa a crescer. Ele começa a querer andar. Começa a querer se manifestar. O pecado é assim. Você guarda ele, ele começa a gerar. E a condição que você dá para que ele cresça é exatamente permanecer escondido. E ele vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, crescendo, até uma hora que ele se torna tão evidente que ele sai para fora. E o que é que ele vai gerar no final das contas? Morte. Morte em vários níveis, irmãos. Pecado gera morte da sua família, gera morte da sua vida social, gera morte da sua vida espiritual. O pecado, irmão, só causa destruição. Por quê? Porque o pecado ele é uma consequência da vontade de Satanás. E qual é a vontade do diabo? Ele veio para quê? Matar, roubar. Então o pecado, quando ele é consumado, ele vai gerar uma dessas três coisas aí: morte, roubo ou destruição. É o resultado da desobediência da lei de Deus. Só resulta nisso. Mas qual é a tendência natural do homem? Se esconder o seu pecado dos outros. E depois que ele está com o seu pecado guardado, ele começa a ter que se esconder de Deus. Por quê? Porque, irmãos, ouvir dizer que a presença de Deus está nesse lugar incomoda quem não está em comunhão com Deus. Os passos de Deus estão sendo ouvidos no jardim. Deixa eu fugir, deixa eu sair daqui. Eu preciso, se eu lhe perguntasse, eu vou lhe dar um exemplo. Se você de repente viesse para a igreja, você está vindo para a igreja, e aí no meio do caminho, você de repente descobre que está faltando aí um botão na sua camisa, ou que a sua calça, você se abaixou para pegar alguma coisa, quando abaixou, lascou bem grande aí na sua calça. Eu lhe pergunto, se a igreja tem uns lugares aqui na frente, e tiver um lugar com pouca luz, mais escondido, você preferia ficar na frente em exposição, ou ficar mais escondido? Se você tem algo escondido da presença de Deus, e diz, Deus está chegando no lugar, você vai preferir se aproximar de Deus, ou você vai preferir se esconder de Deus? A Bíblia diz exatamente essa resposta minha a você. Que os homens, eles amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram, mas todo aquele que pratica as boas obras, eles vêm para a luz, para exatamente manifestar as suas obras. Quem pratica a lei de Deus, ele tem prazer quando diz, meu irmão, a presença de Deus está aí, é aqui que eu quero ficar, por quê? Porque eu quero que as minhas obras sejam manifestas. Não tenho nada a esconder.
Mas quando você está devendo alguma coisa e diz, a presença de Deus vem aí, meu irmão, vamos procurar uma árvore para a gente se esconder. Por quê? Porque eu já vinha escondendo o pecado antes. Quando a presença de Deus chega, eu não quero me expor. E a última, irmãos, coisa que eu destaco no meio disso, consequência natural do homem, reação natural do homem, que impede que o homem chegue no arrependimento, é procurar sempre alguém para culpar pelos seus erros. Deus procurou o homem. Tem como se esconder da presença de Deus? A árvore vai impedir Deus de ver alguém? Adão, onde é que você está, meu filho? Ô, Senhor, eu estou aqui atribulado. Que às vezes Deus ainda vem procurar você, né? Você aprontou, está com a vida atribulada, se escondendo de Deus, mas Deus ainda manda alguém lhe procurar. E aí, Adão, o que foi que aconteceu? Qual é o seu problema? Por que é que você está vivendo nisso? Qual era a resposta esperada? Senhor, me perdoe. Eu cometi um erro. Eu pequei. Fiz o que o Senhor disse que não era para fazer. Adão, onde é que você está, meu filho? Eu estou escondido. E por que você se escondeu? Porque eu estou nu. E quem foi que lhe falou que você estava nu? A culpa é do Senhor. Foi. Porque foi a mulher que o Senhor me deu, dizendo que era boa. Se o Senhor mandasse eu escolher, né? Tivesse pelo menos umas 3 aqui no jardim. Para eu escolher, acho que eu tinha escolhido melhor. Mas o Senhor só me deu a opção de escolher uma. Então essa mulher que o Senhor me deu, foi ela que me deu um fruto da árvore e eu comi. Aí foi perguntar à mulher, mulher, que história é essa que seu marido está me contando? A culpa é do Senhor mesmo, que deixou essa serpente aqui no jardim. Foi ela que me enganou. Ninguém tem culpa. Ninguém tem responsabilidade. Irmãos, entenda. A história de todos os seres humanos, elas vão ser marcadas por problemas de todos os níveis. Ah, pastor, mas é porque o senhor não viveu na família que eu vivi, porque meu pai batia, espancava. Eu sei que pode ter sido a sua realidade. Mas você também vai encontrar a realidade de outras pessoas que viveram com pais que não batiam, que não espancavam, mas também não davam atenção. Causa impactos emocionais, sentimentais, também da mesma forma. Todos os seres humanos, irmãos, que tiveram a sua trajetória marcada nessa vida, nessa sociedade, eles têm seus próprios problemas. E digo a vocês que se eles quiserem arrumar alguém para culpar, quando eles não tiverem mais ninguém, porque não tinha mais ninguém, né? Só tinha Adão e Eva no jardim, eles vão culpar Deus. Mas enquanto tiver alguém, por que você não se firma com Deus? Por causa de meu marido, que é atribulado, que meu marido não quer, meu marido não ora, meu marido não jejua, meu marido não quer buscar Deus. E você está fazendo o quê? Qual é o seu problema? Não, meu problema é minha mulher. Porque eu chego em casa, minha mulher não faz as coisas, minha mulher não sei o quê, minha mulher só vive na casa da vizinha, só vive com fofoca, com tribulação. Então a culpa de tudo de errado que você faz é a sua mulher? E assim, irmãos, nós vamos criando mecanismos de fuga. Esconder o pecado, se esconder de Deus, ou procurar pessoas para nós culparmos, para escondermos os nossos próprios erros. Todas essas coisas são inimigas de uma pregação simples, de uma palavra simples, que foi trazida inicialmente por João Batista e depois foi pregada pelo próprio Jesus Cristo. Sim, pastor, mas isso foi lá. Hoje a gente tem uma hermenêutica, homilética e não sei o que, ética e mais um bocado de coisa aí. Hoje a pregação é mais evoluída. O livro de Atos, irmãos, no capítulo 2, versos 36 e 38, vai lhe mostrar que depois que João Batista morreu, depois que Jesus Cristo foi assunto aos céus, a pregação continuou a mesma. Pedro fala agora sobre a história e diz, olha, que todo Israel fique sabendo, esse Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. A Bíblia diz, quando eles ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, irmãos, o que faremos? Qual foi a pregação de Pedro? Arrependam-se. É a mesma. João Batista pregou isso, Jesus pregou isso, Pedro, que Jesus instituiu como cabeça ali dos apóstolos para estar à frente da igreja, também pregou a mesma coisa. Arrependam-se e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Mas qual é a pregação? Arrependimento. Só que eu lhe disse algo.
Arrependimento não é simplesmente você ter um sentimento ruim a respeito do que você fez. Não é simplesmente você se sentir mal por algo que você fez. Mas arrependimento tem a ver com a mudança do seu entendimento. Mudança do entendimento. Irmãos, mudança do entendimento vai produzir automaticamente mudança de atitude. Por quê? Rapaz, eu vou lá no rodízio, e aí, meu irmão, chego lá, sento o queixo para comer, como, picanha de carneiro, venha. Costela ripa, pau. Cupim, venha. Picanha ao alho, eu mesmo, vem aqui, carne do sol. Maminha, pau. Fraldinha, pau. Frango com bacon, e aí, vai. Daqui a pouco, meu irmão, quando o cara termina no rodízio, está assim, ó. Sangue de Jesus. Glutonaria é pecado. Passando mal. Deixa eu lhe falar. Quando você termina de comer, aí bate o que a gente chama, nós chamamos, bateu o arrependimento. Não é arrependimento, segundo a palavra da Bíblia, não é. Bateu agora um sentimento de que não era para você ter comido. Você pode ficar triste, mas eu lhe pergunto, depois que passar a fome, você vai fazer o quê? Você vai lá e vai comer tudo de novo. Por quê, irmãos? Porque aquele sentimento que foi produzido em você era consequência do momento que você estava vivendo. Aquele sentimento era consequência da dor que você estava sentindo. Por quê? Porque se não lhe causasse o desconforto de ter enchido a pança, você não teria mudado de entendimento. Entendimento tem a ver com conhecimento a respeito de algo. Como é que vem entendimento, pastor? Aí agora eu vou lhe dizer. Você vai no médico, vai fazer os exames, e aí o médico vai lhe dizer, olha, seu colesterol está alto, seu açúcar está alto, sua pressão está alta, tudo seu está alto aí. Triglicérides alto, não sei o que alto. Você vai ter que tomar agora 5 comprimidos de dia, 5 comprimidos de noite. Vai ter que caminhar pelo menos 10 quilômetros por dia. Pai, doutor, e o que é que está me causando tudo isso? Você vai para rodízio? Vou. Senta o queixo para comer? Sento. Pois, meu filho, quando você come muito mais do que o seu organismo precisa, isso está lhe fazendo mal. Ah, então quer dizer que é isso? É isso. Ah, agora eu entendo. Aí a pessoa vai no rodízio de novo. Eu lhe pergunto, depois que ela de fato entendeu e compreendeu, você acha que agora ela vai comer como antes? Vai botar uma saladinha. Meu amigo, me dá uma carninha magra grelhada aí, por favor, né? Eu prefiro comer à la carte, o rodízio é problema. Já vou fugir do rodízio. Irmãos, quando muda o seu entendimento, o entendimento ele não muda só porque veio o conhecimento. Eu posso ter o conhecimento, o médico pode ter me mostrado o conhecimento, mas eu posso ter dito que nada, rapaz, esse médico está com nada não, deixa eu comer meu negócio mesmo, se morrer, morreu. Tem gente que pensa assim. Mesmo que ele tenha tido conhecimento, ele não mudou o seu entendimento. Você chega lá, o pessoal está dizendo aí, vou dar um exemplo meu. Ah, meu irmão, tem que comer coisa orgânica. Minha mãe mudou o entendimento dela, ela acredita. E porque ela acredita, ela compra lá as verduras dela lá, sem agrotóxico, sem não sei o quê. O meu ainda não mudou. Então, meu irmão, o que botar, eu estou como Paulo, o que vender no mercado, compre e não pergunte de onde veio. Então, se eu não perguntar se é orgânico ou não, é brincadeira, irmão. Mas eu quero lhe mostrar que a sua mudança de entendimento vai refletir na mudança de suas atitudes. A partir do momento que eu, de fato, cheguei a uma consciência de uma verdade e acredito nessa verdade, é impossível me mover de uma forma diferente. Eu vou me mover de acordo com aquilo que eu penso, porque quem guia o meu corpo é a minha mente. Quem vai guiar as minhas atitudes é o meu entendimento.
Se eu acredito que manteiga faz mal, alguém falou e eu disse, manteiga faz mal. Se isso entrou na minha mente como uma verdade, na minha casa eu não compro mais manteiga. Mas se há dúvida, por mais que eu acredite, mas se ainda ficou uma sombra de dúvida, será que isso é verdade mesmo? Olha, meu irmão, pode ser, então vou diminuir a manteiga, mas não vou tirar. Mas quando você toma isso como uma verdade absoluta, irmão, aí a tolerância é zero. E é exatamente isso que você vai ver agora, Paulo falando no livro de Atos, capítulo 26 ao 20, dizendo, eu preguei em primeiro lugar os que estavam em Damasco, depois aos que estavam em Jerusalém, toda a Judéia, e também aos gentios. Qual era a pregação de Paulo? Dizendo que se arrependessem. João Batista pregou arrependimento. Jesus, Pedro, o apóstolo que foi enviado para pregar agora aos gentios, pregando a mesma coisa, o arrependimento, e que se voltassem para Deus. Só que Paulo vai dar uma deixa agora e dizer, praticando obras que mostrassem o seu arrependimento. O que é que Paulo está dizendo? Arrependimento, irmãos, ele dá fruto. Mateus 3, do 8 ao 10, vai dizer assim, preste atenção nisso, deem frutos que mostrem o arrependimento. Paulo estava dizendo a mesma coisa, arrependam-se e deem frutos que mostrem o arrependimento. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmos, Abraão é nosso pai, pois eu digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Como é que isso aqui se aplica ao nosso caso? Tem muita gente que diz agora, o que era invocar a descendência de Abraão? Era dizer, Deus tem uma aliança com Abraão, e se eu sou descendente de Abraão, sou filho de Abraão, e logo tenho parte com Deus. O que é que isso simboliza nos nossos dias? Eu sou crente. Se dizer, se julgar filho de Abraão, era a mesma coisa de abrir a boca hoje e dizer, eu sou crente. Porque o que é ser crente? Ser filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Só que o que é que ele está dizendo? Se você mudar aqui agora a palavra para adequar a nossa realidade, e você vai dizer, não pensem que vocês podem dizer a si mesmo, Deus é o nosso Pai. Pois eu digo que dessas pedras Deus pode fazer filhos de Deus. Pode fazer crentes. O machado já está posto à raiz. E a árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Que fruto é que ele estava falando aqui? Frutos que mostrem o arrependimento. João Batista está pregando. E aí, meu irmão, se arrependam. Qual era a pregação de João Batista? Se arrependam. Aí o povo, meu irmão, começou com aquele processo ali. E aí perguntaram, então, o que é que nós devemos fazer? Você viu qual era a pregação de João Batista? Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Sim, João, beleza, esse negócio de se arrepender. E o que é que eu devo fazer? Por quê? Porque toda vez que eu sou confrontado e chamado ao arrependimento, sempre há algo para mim fazer. E o que eu quero lhe dizer é que a dificuldade do seu arrependimento, ela vai ser proporcional ao tamanho do pecado que você vinha cometendo. Para uns, se arrepender, vai ser algo íntimo entre eles e Deus. Por quê? Porque muitas vezes a vida de pecado que ele leva é um pecado de inveja. Irmãos, inveja é pecado. Tem pessoas que não matam, não bebe, não fuma, né? Os critérios, não rouba, né? Os critérios gospel de crente. Não bebe, não fuma, não rouba, mas irmãos, mas dentro dele tem um sentimento que ele não pode ver ninguém com nada. Porque a inveja, ela não só quer isso para si, com uma cobiça, como ele prefere ver o outro sem nada, se ele também não puder ter. A cobiça eu quero o que não é meu, é pecado também, não foi? A gente viu na estante. Rapaz, que sapato é esse de Paulo aí, meu irmão? Sapato Black Style, eu vou querer um para mim também. Cobiça. Mas você não tem um sapato marrom também, não, mas o meu não serve não. Só serve o dele. Cobiça, irmãos. É o desejo de sempre ter o que é do outro. O meu nada presta, nada que eu tenho em casa presta, nada que Deus me deu serve, só serve o que é do outro. Cobiça. E a inveja? A inveja é se eu não posso ter, meu irmão, eu quero que o dele destrua. E se puder ainda botar o pé para ele tropeçar, para ralar o sapato no chão, não vou medir esforços. São pecados que ninguém vê. Alguém vê?
Está onde esse pecado? Escondidinho pelas folhas de figueira, dentro do nosso coração. Uma hora eles podem até se manifestar, mas estão dentro do nosso coração. E quando eu sou confrontado pela palavra de Deus, eu me arrependo desse pecado, qual é a atitude que eu tomo? Essa atitude envolve uma confissão entre eu e Deus. Mas, irmãos, tem outros níveis de arrependimento que, se eu mudei agora de entendimento, eu tenho que mudar imediatamente as minhas atitudes. Foi o que ele disse: quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma. O que é que eu devo fazer? Arrependa-se. Olha o que é arrependimento. Você está pensando aqui que arrependimento é só o cara que dava tiro, que cortava os outros de gilete e dava capoeira? Irmãos, presta atenção. João estava pregando. Foi que o João estava pregando? Foi que o João estava pregando, irmão? Arrependimento. Alguém perguntou: e o que eu devo fazer? Pois bem, se você tem 2 túnicas, venda uma e dê a quem não tem nenhuma. Foi o que ele estava dizendo. Envolve mudança de entendimento. Você amar o próximo. E como é que eu vou amar, meu irmão? Eu amo no amor do Senhor, né? Amor. Ah, meu irmão, eu amo todo mundo. Eu sou um, e aí canta todo mundo junto. Mas quando seu irmão está com frio e você tem 2 túnicas, você está disposto a vender uma para dar ao seu irmão? A que nível você tem sido uma bênção na vida das pessoas que estão próximas a você? Porque isso envolve também manifestação do Espírito de Deus. Eu sou crente, manifesto 7 Espíritos de Deus e Pentecoste, e estou aqui na igreja. Se me chamar para fazer qualquer coisa, eu estou dentro, eu isso, eu aquilo, eu. Sim, meu irmão. Já reparou que tem alguém do seu lado aí? Já reparou que a igreja não é só sua? Que você não senta nesse banco sozinho? Você já reparou que tem um obreiro ali para lhe receber na hora que você chega? Você reparou que você chegou aqui e a igreja estava limpa? A igreja é formada por um conjunto, irmãos. E quem não é daqui de dentro? Aí Jesus diz: meu irmão, então você tem que entender que muitas pessoas estão dando exemplo sem serem crentes. O samaritano, bom samaritano, olha o exemplo que Deus deu, bom samaritano, viu o homem lá no chão caído, quebrado, pegou o homem, cuidou dele, enquanto os líderes religiosos passaram e fingiram que não viram. Cada um com sua pressa, cada um com sua agonia, cada um com suas prioridades. O que é que João Batista está dizendo? Quer saber o que é arrependimento? Comece entendendo o que é amar o próximo. Primeiro nível é esse aí. E amar o próximo não é simplesmente um sentir, porque eu estou lhe dizendo que arrependimento não é só um sentimento, mas é uma atitude. Eu preciso mudar o meu entendimento. Quem tem comida, faça a mesma coisa. Aí ele diz: e alguns publicanos vieram para ser batizados e perguntaram: mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu: não cobrem nada além do que lhe foi estipulado. Aí alguns soldados lhe perguntaram: e nós, o que devemos fazer? E ele respondeu: não pratiquem extorsão e nem acuse ninguém falsamente. Contentem-se com o seu salário. O que é que ele está falando? Falou para grupos de pessoas distintas. E para grupos de pessoas distintas, a palavra também foi distinta. Porque cada um, irmãos, precisa tomar consciência do seu próprio pecado. Mas significa que eu não posso entrar na igreja e dizer agora: sou filho de Deus, me arrependi dos meus pecados, se as minhas atitudes não demonstram frutos da mudança que eu tive no meu entendimento. Se mudou o meu entendimento, tem que mudar as minhas atitudes. Infelizmente, irmãos, temos pessoas dentro da igreja que reconhecem Deus, creem em Deus, gostam da igreja, entendem que aqui é um lugar bom, mas ainda não mudaram o seu entendimento com relação ao pecado. Por quê? Porque ainda não chegaram a um nível de profundidade espiritual com Deus por falta de fé. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Você tem que ter fé. Você tem que buscar a presença de Deus. É você quem tem que se aproximar de Deus. Porque quanto mais você vai se aproximando da luz, mais a luz vai lhe mostrando o que você precisa mudar.
Você acorda às 5h30, irmão, para fazer a barba com agonia, para trabalhar, e aí você sai, chega no meio da rua, no buzu, quando você vê o espelho lá do buzu, você vê que tem um tufo de cabelo aqui, ficou outro aqui, uma tribulação. Você sai todo atribulado de manhã no escuro, aí você vai fazer a barba 3 horas da tarde, o sol direto no seu rosto. Aí, irmão, você vê os detalhes. Você começa a ver, olha, aqui o negócio não está bom. Você já viu que loja, quando você vai comprar, você chega na parte lá do provador, né? O pessoal bota cheio de luz, cheio de... Para quê? Para você se ver bem. Quer que você se veja iluminado, né? Para você ficar bonito. Tudo aquilo é pensado. Como é que eu quero me ver diante de Deus? Eu quero que Deus me mostre o que eu preciso mudar. E é que eu chegue a esse entendimento, não como um sentimento, mas de fato com a compreensão verdadeira do que Deus quer de mim. Porque quando muda o entendimento, muda a atitude. Se não mudou a atitude, irmãos, procure em você, porque você ainda pensa no pecado como algo que não ofende a santidade de Deus. Você ainda pensa no pecado como algo que dá para fazer e dá para esconder. Você não entende a gravidade ainda do pecado. Você está brincando com algo sério. Você está perdendo o seu tempo dentro da igreja. Por quê? Porque eu quero fazer o que agrada a Deus apenas para eu não ser tomado por um sentimento ruim. A diferença entre Judas e Pedro. A Bíblia diz, quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso. E remorso pode até gerar atitudes. Ele foi, devolveu o dinheiro que ele tinha tomado, confessou, pequei, traí sangue inocente, confessou o que ele fez, confessou o pecado, tomou atitudes, mas quando ele foi confrontado com ele mesmo, ele agora tomou a decisão de tirar a própria vida. Preste atenção. Já Pedro, a Bíblia diz, lembrou-se da palavra que Jesus tinha dito, e antes que o galo cante, me negará 3 vezes, e saindo dali, chorou amargamente. Preste atenção. Pedro não rompeu os soldados, abraçou Jesus e disse que estava pronto a morrer com ele. Então, pastor, como é que o senhor está falando nessa noite? Que a gente tem que dar frutos que demonstrem o arrependimento. Se eu tenho 2 pessoas diferentes, uma que negou Jesus, e a Bíblia diz que ele chorou, e outro que traiu Jesus, mas foi lá, devolveu as moedas que ele tinha recebido, não foi? A Bíblia diz que ele foi lá, devolveu toda, e ainda confessou o pecado. Pequei, confessou aos líderes religiosos dele, pequei, traiu sangue inocente. Então a gente deve avaliar o que aí, pastor? É o que chorou ou o que devolveu as moedas e confessou o pecado? Ou seja, ele desfez o problema, né, lá que ele... Só que a Bíblia diz, irmãos, que quando saiu e chorou amargamente, ele estava ali movido por um sentimento que não era apenas uma culpa, não era apenas algo físico que ele estava manifestando pelo momento, mas quando a Bíblia diz que ele chorou amargamente, a Bíblia traz algo profundo, a Bíblia traz algo que veio de dentro. Judas, ele foi tomado de remorso, um sentimento ruim de que ele tinha feito uma coisa errada. E para tentar aplacar a sua culpa, ele mesmo tentou em si desfazer o que ele tinha feito. Quando nós vamos tentar resolver o problema do nosso pecado com as nossas próprias mãos, nós vamos arrumar um problema maior do que todos. Por que Pedro chorou? Porque ele entendeu o que ele tinha feito. Ele entendeu que ele tinha negado Jesus. E o que é que se passava agora pela mente de Pedro? O que é que provavelmente ele estava ali agora vivendo e pensando no que Jesus tinha dito a ele? Vai acontecer isso com você. E acredito que tudo o que Pedro queria, porque ele estava vendo Jesus sendo levado agora à morte, era ter mais uma oportunidade
para ver Jesus de novo. Pastor, como é que o senhor pode dizer tudo isso? Está na Bíblia, irmãos. Eu não prego aqui maluquice. Tudo que eu lhe digo, eu lhe provo dentro da Bíblia. Quando alguém chegou e disse, olha, Jesus ressuscitou, a Bíblia diz que quem foi para o túmulo de Jesus, primeiro foram as mulheres, e elas não foram para encontrar Jesus ressurreto, foram para encontrar o corpo de Jesus morto, a Bíblia diz isso. Mas quando elas chegaram lá, a Bíblia diz que Maria, Jesus falou com ela, ela voltou correndo e chegou no meio dos discípulos e disse, Jesus ressuscitou. Quem foi o primeiro a correr? Pedro. Foi o primeiro a correr, os outros não foram, mas ele foi, porque, irmãos, dentro do coração dele, tudo que ele queria era a oportunidade de voltar e fazer de novo. Tudo que ele queria era voltar, encontrar Jesus e dizer, olha Jesus, eu errei, eu falhei, mas me perdoa, eu quero fazer de novo. Eu entendo, eu tive entendimento. E Judas, o que foi que ele teve? Qual foi o sentimento dele? A culpa dele era tão grande, e ele se sentia tão ruim dentro dele mesmo, e procurava a solução dentro dele mesmo, que a única saída que ele achou foi dizer, eu não quero mais me encontrar com Jesus. Lembre do que falamos lá no começo, os passos que nos impedem a chegar ao arrependimento. Um deles é exatamente quando eu escondo o meu pecado, e agora esse pecado vai gerar morte, mas nesse processo, uma das coisas é eu querer fugir da presença de Deus. Ele não queria mais encontrar Jesus. E para não ter que viver com a sua culpa, e para não ter que viver com o seu pecado, a Bíblia diz que Judas mesmo tirou a sua própria vida. Ele não tinha coragem, irmãos, de enfrentar agora as consequências do seu pecado. Porque o arrependimento envolve exatamente isso. Quando João Batista está orientando as pessoas e dizendo, se contentem com o seu salário, de que é que ele está chamando esses caras aqui, irmão? Me diga, se contentem com o seu salário, está dizendo o quê? Que eles estavam roubando. Não pratiquem extorsão, não acusem ninguém falsamente, não cobrem de ninguém nada do que foi estipulado. Vocês estão vivendo numa vida errada, vocês precisam mudar. Tomar atitudes agora que mostrem que eu mudei o meu entendimento. Zaqueu entendeu que Jesus, quando disse, eu quero essa noite passar na sua casa, não precisou ninguém falar nada com ele. Ele mesmo entendeu, ele disse, olha, para eu receber esse homem na minha casa, eu não posso estar com as minhas mãos sujas, eu não posso ter pecado escondido. Senhor, se eu defraudei alguém, eu vou devolver, vou desfazer o mal que eu fiz. Mas para que a pessoa se sinta recompensada, ainda vou devolver em excesso. Vou devolver multiplicado. Não vou reparar o mal na mesma intensidade que eu fiz. Eu vou multiplicar a recompensa daqueles que eu ofendi. Isso é arrependimento, irmãos. São atitudes. Por quê? Porque ele não fugiu da presença de Deus. Ele estava exatamente com Jesus. Ele entrou com Jesus na sua casa. A Bíblia vai dizer, eu termino aqui, 2 Coríntios capítulo 7, verso 10. A tristeza segundo Deus, ela não produz remorso. Ou seja, quando Deus lhe confronta com o seu pecado, você vai se entristecer. Você vai se sentir pecador. Mas essa tristeza, ela não vai causar em você uma depressão, não vai causar em você uma vontade suicida. Ao contrário, quando Deus lhe confrontar no seu pecado, Ele vai lhe levar ao arrependimento, que leva à salvação. Porque a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Judas sentiu a tristeza do seu pecado, segundo o mundo, segundo a sua condição humana, e confiando na sua própria sabedoria, e confiando no seu próprio entendimento, a solução que a tristeza, segundo o mundo, produz, foi o que resultou para Judas? Morte. Mas a tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim arrependimento. E aqui eu concluo, irmãos. Vou concluir lhe dizendo, entre esse paralelo entre esses dois personagens, esses dois discípulos, pastor, como é que o senhor ainda pode dizer? Para a gente entender mesmo. Por que é que então Judas confessou o pecado, devolveu o dinheiro, mas ele foi tomado de remorso, e o outro
teve arrependimento. Em um, houve salvação, houve restauração. E no outro, não teve jeito. Eu lhe disse que a tendência natural do homem, falei isso aqui, hoje, nessa noite, nunca vai ser o arrependimento. Natural, a tendência natural do homem nunca vai ser essa. A tendência natural do homem, ela vai ser sempre tomar uma daquelas 3 atitudes que eu lhe disse: cobrir o pecado, fugir de Deus, ou culpar os outros. Quando Judas devolveu as suas moedas, ele estava querendo dizer que aqueles caras eram culpados pelo que ele fez, e não ele. Eles disseram: o problema é seu. Vai ver a resposta deles: o problema é seu, a gente não tem nada a ver com isso. Eles estavam querendo culpar eles também. E dizer: eu não estou sozinho nisso não, vocês me pagaram, tome suas moedas de volta, a gente não quer não, o problema é seu, a culpa é sua. Vai embora daqui. Para o arrependimento vir, ele precisa da manifestação de Deus. Judas, irmãos, estava possuído por um espírito maligno. Pedro tinha acabado de ouvir as palavras de Jesus. Isso fez a diferença toda na vida de um e de outro. A Bíblia diz que quando Judas sai da Santa Ceia, e o espírito maligno veio e possuiu Judas. Está na Bíblia. Espírito maligno veio e possuiu Judas. Quem está possuído de espírito maligno não vai ter arrependimento. Vai ter tristeza. Mas é tristeza segundo o mundo, que produz morte. Por mais que confesse o pecado, por mais que tente desfazer o que fez, sem arrependimento, sem mudança do entendimento, não vai para lugar nenhum. Judas estava possesso de demônio. E o seu pecado só acelerou a sua destruição. Pedro tinha acabado de ter comunhão com Jesus. Saiu com Jesus. Estava no jardim orando com Jesus. Com a promessa de que receberia o Espírito Santo. Com as palavras de Jesus no seu coração. Com amor a Jesus em seu coração. Você acha que Judas amava Jesus? Se ele amasse Jesus, ele não teria traído Jesus. Pedro chorou amargamente, porque na sua fraqueza humana ele cometeu um erro. Mas era algo que ele não se orgulhava e que a sua mente lhe mostrava. Você vai ver lá na frente. Dizer: prenderam Pedro e prenderam Tiago. Mataram Tiago num dia e disse: Pedro morre no outro. A Bíblia diz que de noite Pedro estava dormindo. Já viu, irmão, alguém ameaçado de morte, preso, sabendo que vai morrer no outro dia dormir? O que eu acho coincidência na Bíblia, que não é coincidência, é que era exatamente a festa da Páscoa. O que é que Pedro estava lembrando na prisão? Alguns anos atrás, nessa mesma data, eu estava chorando essa madrugada, porque tinha traído Jesus por medo de morrer. Eu tinha medo de morrer. Eles estavam lá dizendo que se eu era algum deles, se eu conhecia eles, porque senão iam me matar. E eu neguei Jesus 3 vezes. E agora eles me prenderam, disseram que vão me matar. Eu já entreguei a minha vida a Ele. Já estou cheio do Espírito Santo. Se eles vão me matar ou não, não depende mais de mim. Eu vou dormir. Pedro estava dormindo, irmãos, em paz, tranquilo, porque ele já estava cheio do Espírito Santo de Deus. Queria que você ficasse de pé nessa noite. Dizer que é crente, até o diabo é crente. O diabo pode dizer que é crente, que é bíblico, né? O diabo ser crente, está na Bíblia. Só que ele crê e nunca vai manifestar uma obra de arrependimento. Por quê? Porque ele não obedece a Deus. Se ele não obedece é porque ele não compreende a palavra de Deus. Não tem espaço na mente orgulhosa dele de compreender, se humilhar, pedir perdão. Isso não existe na língua do diabo. Mas a Bíblia diz que Cristo, mesmo sendo rei, era servo. Ele era rei, mas era servo. Mesmo sendo Deus, se fez homem. Era rei e era servo. Era Deus, mas também era homem. Para manifestar para nós o seu caráter,
para manifestar para nós o seu amor, para que a gente entendesse, irmãos, o que significa arrependimento. Porque a pregação sempre foi essa, nunca foi outra. Mas é Atos, meu irmão, agora o Sinédrio, a língua de fogo, e vamos para a rua agora pregar. Vamos, meu irmão, buscar Jesus para aparecer língua de fogo dentro da igreja. Qual é a pregação? Arrependa-se. Ô Paulo, mas o menino lá que ressuscitou, e vamos agora abrir o ministério profético da ressurreição, e a gente abre a igreja e você vira o pastor, a gente manda esses apóstolos de Jerusalém catar coquinho, meu irmão, e vamos botar você no YouTube e no Instagram, e daqui a pouco você está um conferencista Paulo Internacional. É só mudar o evangelho dos milagres, o evangelho da ressurreição dos mortos. Qual é a pregação, Paulo? Arrependa-se e dê frutos que demonstrem o seu arrependimento. Tem outra mensagem não. Tem outro evangelho não. Pregação é essa. Se você não for capaz, pelo Espírito Santo de Deus, de mudar o seu entendimento, você pode até se entristecer com o seu pecado. Mas enfim, essa tristeza só vai lhe levar à morte. Só tem uma forma de se resolver o problema do pecado. Uma única, não tem outras. Jesus disse, eu sou a porta, não tem várias portas. Eu sou o caminho, não tem outros caminhos. Eu sou a verdade, não tem outra verdade. Eu sou a vida, então não tem outra vida. O caminho, a porta, a verdade e a vida. Os 4 testemunhos de Jesus. Jean que gosta de pregar, segura essa aí que é fresca. Os 4 testemunhos de Jesus. Eu sou o caminho, a porta, o caminho, a verdade e a vida. O caminho, a porta, a verdade e a vida. Só tem Ele, não tem outro. Não tem outro. E o que é que eu faço então, pastor? Tem que se arrepender mesmo. Arrepender é o quê? É confessar, é admitir, olha, eu sou pecador. Se traiu a mulher, tem que chamar a mulher e tem que confessar, não tem jeito. Se estava roubando na empresa, dê um jeito de devolver. Se você não tiver como devolver, você vai ter que chamar o patrão e dizer, meu irmão, roubei aqui X%, não tenho mais esse dinheiro para lhe devolver. Se quiser me prender, eu vou preso. Se quiser fazer outra coisa aí, você vai ter que fazer, mas eu não tenho dinheiro para lhe devolver, mas eu roubei. Arrependimento é isso. Confessar o pecado. Tem que confessar. Por quê? Porque enquanto você não confessa, você não mudou de entendimento. Você ainda está guardando na sua mente a ideia de que se tivesse nas mesmas condições, você faria a mesma coisa de novo. Porque a partir do momento que vem em você a convicção, eu não faço isso mais nunca, você não tem problema nenhum em dizer o que você fazia. Por quê? Porque você sabe que não vai fazer mais. Mas quando eu guardo, eu fiz isso de errado, eu não vou confessar a ninguém, porque pode ser que amanhã eu faça de novo, não vou poder esconder mais. Mas a convicção, quando ela vem, eu tomo isso para mim. E sei que eu não vou viver mais em adultério. Sei que eu não vou viver mais em pornografia. Sei que eu não vou viver mais em tráfico de droga. Sei que eu não vou viver mais em meio mundo de prática errada. Estou namorando, estou vivendo pecado dentro do meu relacionamento. Eu não quero mais isso. Vou mudar. Eu vou procurar alguém, irmãos, e vou contar. Vou pedir ajuda, se eu não consigo sozinho. Isso é arrependimento. Isso é necessário. Isso não é uma opção. Você não faz se você quiser. É a única condição que tem para você ser salvo. Por quê? Porque você não tem como fazer nada para perdoar o seu próprio pecado. Se você cometeu o pecado, ninguém viu e não foi contra ninguém, é você e Deus. Você confessa seu pecado para Deus. Mas Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe de todas as coisas, mas você pegou o cara, quebrou o cara na rua, no pau, arrebentou tudo e agora você passa com a cara lavada, com a Bíblia debaixo do braço. O cara não olha nem para a sua cara, o cara vai dizer, que crente vagabundo é esse aí? Que vem aqui, briga com os outros, bate, quebra coisa e depois passa aqui na porta como se nada tivesse acontecido. Você sabe, irmão, vá lá na casa do cara, bata na porta. Seja homem, você não foi homem para bater? Agora seja homem para ir lá pedir desculpa. Bata na porta. Olha, meu irmão, um dia aconteceu isso, isso e isso. Isso que eu fiz eu não faço mais nunca, porque Cristo mudou o meu viver. Porque hoje eu sou uma nova criatura de fato. E eu estou aqui para lhe pedir perdão. Se o cara quiser lhe perdoar ou não, irmãos, o problema já não é mais seu. No mundo do Espírito você está liberado. Você só não pode chegar lá,
roubou Paulo e aí, olha, meu irmão, quero que você me perdoe aqui em nome de Jesus. O que foi, meu irmão? Não, meu irmão, Deus sabe todas as coisas, dá as costas e vai embora. Ou então, eu chego lá e digo, ai, meu irmão, vim aqui porque você sabe que Deus mandou. Já começou, né? O espírito ali. O Espírito de Deus me enviou aqui nessa tarde. Porque você lembra, né? Você era um cara atribulado. Você é todo errado. Você é isso. Mas agora eu sou salvo pela misericórdia de Deus. E eu, sendo salvo, tenho ainda que vir aqui lhe pedir perdão, mesmo sabendo que você está todo errado. Serve esse tipo de perdão? Mas tem gente que faz exatamente isso na prática. Exatamente assim. Eu sou o santo agora, né? Sou o super-homem, você é o atribulado. Mas me perdoe aí para eu, né? Ainda estou lhe fazendo o favor de vir lhe pedir perdão. Feche seus olhos, Pai.